Olá, tudo bem? Graças a Deus estamos chegando a mais uma aula da nossa Escola de Servos, da classe Caminhando com Jesus, né? E hoje o tema é perdão. Depois do tema da semana passada, arrependimento, então chegamos à quinta aula deste módulo Caminhando com Jesus, a última aula, perdão. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por estarmos mais uma vez ouvindo da tua palavra. Revele-se a nós de maneira abundante em nome de Jesus. Amém. Você recebeu a sua aula, então vamos lá. O maior exemplo de perdão é o próprio Deus, o qual enviou o seu Filho amado para morrer no lugar de toda a humanidade. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, o próprio Deus enviou o próprio Filho, né, ele mesmo, para morrer por nós, para demonstrar do seu amor e que ele estava disposto a nos perdoar. Esse é realmente o amor de um pai. E ainda tem um outro texto aqui, 1 João capítulo 2, versículo 2, que diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, todos aqueles que estão dispostos a reconhecer os seus erros e pedir perdão a Deus em nome de Jesus, serão perdoados. A gente acha isso para o crente é uma coisa óbvia, né? Mas para aquele que não conhece a Jesus, não conhece este caminho que leva a Deus, então é muito importante esse texto. Deus está pronto a nos perdoar porque ele enviou o seu próprio filho e por amor ao seu próprio filho, ele está pronto a nos perdoar, não só a nós, mas todo o mundo. Ainda que todos os homens sejam inimigos de Deus, Jesus morreu para possibilitar a salvação de todos os pecadores. Olha o que diz em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele não morreu para o santo, ele morreu para aquele que precisa do perdão, ele morreu para aquele que não consegue praticar as leis, os 10 mandamentos, e precisa da graça de Deus. Então ele morreu para nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. É importante a gente entender isso, porque muitas vezes nós erramos e nós não nos perdoamos. E porque nós não nos perdoamos, então nós achamos que Deus age dessa maneira. Mas Deus é superior a nós e ele já nos perdoou, mesmo sabendo que nós iríamos pecar, ele já perdoou. Ou seja, antes de pecarmos, ele já está perdoando. Basta nós reconhecermos o pecado, como aprendemos, nos arrependermos dele e pedir o perdão de Deus, porque ele já enviou o seu filho para isso. Amém? De acordo com o exemplo de Deus, o perdão não se trata apenas de um sentimento, mas, além disso, é expresso em atitude. Olha o que diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo assim, é totalmente incompatível para um servo de Deus a falta de perdão, uma vez que o mesmo já foi objeto de uma dádiva maravilhosa de Deus, que foi Jesus morrer por nós. Deste modo, enumeremos de modo objetivo alguns dos principais motivos para a prática do perdão entre os membros da igreja e entre todos os homens. Primeiro, por que eu devo perdoar? Porque o perdão é um mandamento. Olha o que diz Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, você tem que perdoar porque Deus está mandando perdoar. Não porque você diz assim, eu não senti ainda no coração de perdoar. Não é questão de sentimento, é questão de atitude e de obediência. Deus mandou te perdoar por conta disso, eu te perdoo. Precisa falar isso. Amém? Número 2. Por que eu preciso perdoar? Sem o perdão, Deus não aceita as ofertas do cristão. Olha o que diz lá em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É importante notarmos que este texto de Mateus 5 supõe que a pessoa ofendida deva tomar a iniciativa da reconciliação e não esperar o que o seu desafeto o faça. Se alguém me magoou, eu tenho que tomar a iniciativa de ir até a pessoa e dizer: olha, você me magoou, você errou comigo e eu quero dizer que nós precisamos nos consertar, porque eu quero chegar diante de Deus com o coração limpo. Você me magoou dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, e eu já te perdoo, mesmo você não reconhecendo os teus erros. Foi assim que Jesus fez na cruz, né? Pai, ele disse assim, ele estava na cruz e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então as pessoas nos magoam, muitos até sabem que estão magoando mesmo, mas outros nem sabem que estão nos magoando e a gente muitas vezes fica magoados, tem dias ruins porque imaginamos coisas que não é verdade. Então, quando tomamos a iniciativa de ir até as pessoas, vamos viver melhor e aí podemos oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor, uma oferta ao Senhor, entrar na presença do Senhor com o coração limpo. Número 3. Não é possível estar em paz com Deus sem estar em paz com o irmão. Ou seja, tá tudo bem comigo e com Deus, mas estou brigado com meu vizinho. Tá errado. Você não está em paz com Deus, porque Deus já perdoou esse vizinho. Lembra que Deus mandou o seu Filho Jesus para pagar os pecados de todo mundo? Então, os pecados do teu vizinho também já foram pagos por Deus. Então, se Deus está esperando ele reconhecer para perdoá-lo, já está pronto para perdoá-lo, por que você ainda está com o coração duro e não quer perdoar? Deus está endurecendo o coração desse vizinho para que você aprenda a perdoar. Isso não é só com o vizinho, com seu marido, com seu filho, com seus amigos, com o irmão da igreja, com o pastor. Deus endurece o coração para que você possa ter o seu coração mudado. Amém? Olha o que diz lá. De fato, é impossível odiar o semelhante e amar a Deus, posto que o homem fora feito à imagem e semelhança de Deus. Isso aí nós vemos lá em Gênesis, que está escrito isso. E vamos ler então 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E o que é amar? Amar é suportar, amar é ter paciência. O amor tudo sofre, né? Então, muitas pessoas dizem assim, eu não tenho nada contra ele, mas ele lá e eu aqui. Isso não é amor, ele lá e eu aqui. Não, eu preciso amar e preciso suportá-lo ao meu lado. Isso é amar. Então, eu preciso perdoar o meu irmão, porque se eu não perdoar o meu irmão, eu estou tendo uma atitude de falta de amor para com ele. E se eu não o amo, a Bíblia diz que eu não posso amar a Deus. Olha que importância é o perdão. Temos o perdão à nossa disposição. Deus enviou Jesus para termos acesso diretamente ao perdão de Deus. Mas se você deixar de perdoar o teu irmão, você acaba ficando sem amar a Deus e, consequentemente, sem receber o teu perdão. Amém? Número 4. Perdoar garante perdão. Quem semeia perdão, colhe perdão de Deus. Olha o que diz Marcos 11, 25 e 26. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Quem perdoa, recebe perdão. Quem não perdoa, não recebe perdão e fica tendo uma vida com consciência pesada,
com consciência de acusação, dando brecha para Satanás ficar lhe acusando. Eu não quero essa brecha, que você também possa exercer a tua liderança sempre perdoando. Amém? 5. Reflete o exemplo de Cristo e evita que pequemos. Ou seja, por que eu devo perdoar? Porque reflete o exemplo de Cristo e evita que pequemos. Jesus nos perdoa sem o nosso merecimento e devemos fazer o mesmo se desejarmos ser seus discípulos. Nós não merecemos, mas precisamos, mas Cristo nos perdoa pela graça dele. E é dessa mesma maneira que recebemos graça, de graça, né? Claro, precisamos também perdoar sem que as outras pessoas mereçam o perdão. Amém? Tem um texto aqui, vamos dar uma lidinha nele. 13:35. Só. Amém. João, capítulo 13, versículo 35. Deixa eu consertar aqui. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ah, sou discípulo de Jesus, eu aceitei Jesus. Você tem amado teu irmão? Ah, eu amo sim, ele lá e eu aqui. Não, meu amado, você não é discípulo de Jesus. Isto ocorre devido ao fato de Deus ser amor, como a própria palavra diz que Deus ele é amor. Então, se ele é amor, ele está pronto a perdoar. E se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor. Mas o pecado entrou. Logo que nós reconhecemos o pecado, nos arrependemos e perdoamos, vamos ser mais parecidos com Deus. E vamos viver melhor. Amém? Assim, apenas quem ama é capaz de perdoar. Logo, quando não usamos de misericórdia, cometemos dois pecados graves. O primeiro, não perdoar, como está escrito lá em Marcos 11:25. Vamos lá. Marcos 11:25. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, ou seja, eu cometo dois erros quando eu não amo e deixo de perdoar. Primeiro que o meu pai não vai me perdoar. Número 2, eu demonstro que não amar, né? Porque lá em Colossenses 3:13 diz que suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, se eu não perdoo, eu não estou fazendo como Cristo. E Cristo amou. Por isso, Deus amou, por isso entregou o seu filho, e o seu filho decidiu se entregar. Se nós decidirmos se entregar como Cristo se entregou e foi para a cruz, então o nosso eu já está crucificado com Cristo, então eu tenho facilidade em perdoar. E se eu tenho facilidade em perdoar, significa que eu amo. Se eu não perdoo, significa que eu não amo. E se eu não amo, eu já cometo pecado. Por fim, é útil ressaltarmos mais duas questões a saber. Quando se deve perdoar? A resposta é muito simples. Quando eu devo perdoar? A resposta é sempre. Olha o que diz Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, até 70 vezes 7 nós precisamos perdoar o nosso irmão. Ou seja, sempre eu preciso viver perdoando. No trânsito perdoando, no troco errado perdoando, em casa perdoando, no banho perdoando e assim por diante, tá? Número 2. Importante ressaltar duas questões para concluirmos. A quem pedir perdão? Olha lá. Ao próximo que foi ofendido ou ao ofensor? Por outro lado, em última instância, também devemos pedir perdão a Deus, sabendo que tudo pertence ao Senhor
e, portanto, todo pecado é cometido contra ele. Ou seja, a quem eu devo pedir perdão? Tanto para se eu fui ofendido ou se eu ofendi alguém, não importa. Eu peço perdão de igual forma, né? E muitas vezes eu preciso pedir perdão também, na maioria delas, a Deus também, né? Por exemplo, alguém me ofendeu. Ah, não, eu tenho que ficar esperando ele pedir perdão para mim. Não, você não tem que ficar esperando. Você precisa ir lá e se consertar com ele. Falar, olha, meu amado, eu te perdoo por causa disso e disso e disso. E certamente ele vai falar, mas você também me magoou. Aí fala, então me perdoa também, porque eu já te perdoei. Tá? Então, em todo tempo nós devemos pedir perdão. E depois as duas partes juntas pedem perdão a Deus. Né? Tanto a parte ofendida como o ofensor pedem perdão a Deus porque ambos erraram. Amém? Lá em Salmos 24:1, vamos ver o que está escrito lá. Salmos capítulo 24, versículo 1. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É tudo de Deus. Portanto, se erramos, erramos contra Deus, porque é tudo dele. Amém? Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, devemos viver perdoando uns aos outros, tendo misericórdia um para com os outros, porque Deus assim também nos perdoou. É muito claro, né? Efésios 4:32. Para concluir a aula, Salmo 51:4 diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Amém? Então o salmista dando uma ideia, falando que ele tinha pecado contra Deus, e a conclusão dessa aula, meus amados, olha, nós reconhecemos nessa classe Caminhando com Jesus que são as aulas básicas. Quem é Deus? Deus é Pai. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para abrir o caminho para termos acesso diretamente com Deus. Quem é o Espírito Santo? Aquele que nos convence do pecado que está conosco. O pecado, o problema do pecado que nos separa de Deus. O arrependimento. Eu peco, eu preciso me arrepender, reconhecer os meus erros. E aí o perdão. Deus já está pronto a nos perdoar, mas eu preciso reconhecer os meus erros. E aí eu tenho aula de perdão, né? Eu sou perdoado por Deus quando eu perdoo o meu irmão. Como eu devo viver, então? Conclusão da aula de perdão, eu devo viver perdoando para ser perdoado. Amém? Se você quer viver dessa forma, faça essa oração comigo. Repita assim, diga: Senhor Jesus, é difícil viver neste mundo, mas eu quero, Senhor, ser perdoado por Ti. E por este motivo, agora, perdoa todas as vezes que eu não perdoei meu irmão. E agora, Pai, eu libero perdão para todos, em nome de Jesus, e recebo do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Está livre agora. Você tem que fazer essa oração todo dia. Reconhecer seus erros, pedir o perdão de Deus. Deus abençoe e parabéns por ter chegado até aqui. Até a próxima aula. Deus abençoe.